Olá, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para darmos início à nossa live sobre estética integrativa. Vou acompanhar vocês aqui pelo celular que eu tô usando, mais fácil pra gente poder, para eu poder enxergar o que vocês estão falando, perguntando. Vai ser uma videoaula, vai ser uma aula ao vivo, tá? No qual eu gostaria, claro, que a gente pudesse interagir bastante. Não sei se todos estão aqui assistindo, já me conhecem, né? Sou a doutora Jacira Ribeiro, fisioterapeuta dermatofuncional, esteticista integrativa, criadora e coordenadora da pós-graduação em práticas integrativas aplicadas à saúde, à estética e ao bem-estar na face. E convido vocês aí para a gente poder falar hoje sobre estética integrativa, tá? Como eu falei, estou com o meu celularzinho aqui para eu conseguir enxergar melhor o que vocês estão falando, questionando, porque eu vou abrir vários momentos aí pra gente poder discutir sobre, né, o tema, tá bom? E eu começo essa live com uma frase que pra mim é bem importante, que é uma frase do Jung. Conhece o grande psicólogo Jung? Sim, não, talvez ou então. Jung, ele traz uma frase que eu uso muito nos meus cursos, né? Que é: conheça todas as teorias. Será que é importante conhecer as teorias? Sim, não, talvez ou então. Eu dou aula, né, tanto na graduação quanto na pós, e muitas vezes alunos falam: ai, professora, mas teoria é um negócio tão chato. Será? Por quê? Vamos entender essa frase do Jung, tá? De muito tempo. Conheça todas as teorias. Por quê? Porque é importante conhecer as teorias. Domine todas as técnicas. Porque o que eu consigo fazer bem? Aquilo que eu conheço. Para eu fazer uma técnica bem feita, eu preciso conhecer a teoria para aí eu poder praticar aquela técnica, exercer aquela técnica realmente de uma maneira eficaz. Mas, ao tocar uma alma humana, sejamos apenas uma outra alma humana. Então, o Jung traz muito essa frase que eu acho que faz todo sentido. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Porque o mundo está cheio de mecanicismo, né? Chega, deita aí. Não é assim. A necessidade básica do ser humano, vocês sabem qual é? O ser humano tem 3 necessidades básicas. Vocês sabem? Sim, não, já ouviram falar a respeito? O ser humano, ele precisa se sentir útil. É necessidade básica do ser humano, se sentir útil, elogiado e amado. Útil, elogiado e amado. Isso mesmo. Então, quando a gente traz essa frase do Jung e a gente atende o cliente dessa forma, não de uma forma mecânica, chega, deita aí de qualquer jeito, não, trazendo, mostrando para esse cliente o quanto ele é importante, o quanto é importante ele estar aqui. E isso é empatia. E a empatia é eu poder me colocar, já ouviu falar? Que bom, eu poder me colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou proporcionando para o outro o que o outro necessita, assim como eu. E aí eu pergunto, por acaso alguém aqui, útil, elogiado e amado, isso mesmo, por acaso alguém aqui gosta de ser maltratado? Por acaso alguém aqui gosta de chegar no local e ser tratado? De qualquer forma, você mais um, só estou te recebendo porque eu estou pagando? Não, né? Acredito eu que não. Por quê? Porque a necessidade básica do ser humano é essa: se sentir útil, se sentir elogiado e se sentir amado. Então que a gente possa levar isso para os nossos atendimentos, que é o que nós fazemos na estética integrativa. E quando a gente fala de estética integrativa, é o tema da live de hoje, né?
Ai, que linda! É o tema da live de hoje, estética integrativa. Nós estamos falando de tratar o outro da melhor forma, de me colocar no lugar do outro, de tratar o outro de uma forma integral. Mas espera aí, porque antes de eu falar para vocês o que é estética integrativa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que é estética integrativa? Sim, não, talvez ou então, né? Ai, que linda! Né? Estética integrativa. Quem aqui já tinha escutado falar sobre estética integrativa? Sobre esse tema tão importante, porque é a estética do futuro, né? A estética do futuro é a estética integrativa. Vai chegar um momento que a gente não vai mais ouvir falar da estética só ocidental. A gente vai falar, vai ouvir falar e vai falar somente do que? Desse tratamento que visa tratar o ser como um todo. Por quê? Porque nós somos formados por um todo, né? Nós somos formados por corpo, mente e emoção. Eu penso, eu sinto, eu manifesto. 90% das patologias, das doenças, 90% das disfunções é de fundo emocional. De fundo emocional. Quem sabia disso? 90% das disfunções é de fundo emocional. E vou dar alguns exemplos aqui hoje para vocês, tá? Então, se a gente vai tratar uma disfunção estética, eu vou tratar uma gordura localizada, eu vou tratar uma acne. Tem uma causa emocional por trás disso. E na estética integrativa, a gente traz isso. Esse tratamento visando tratar o ser como um todo. É uma técnica estética integrativa que engloba vários conhecimentos, engloba várias medicinas, engloba a medicina ocidental, alopata, que é a que a gente vive, tá? Porque quando nós estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde. Engloba as medicinas orientais, a chinesa, medicina chinesa. Para a medicina chinesa traz isso, tá? Assim como a indiana, 90% ou mais das disfunções é de fundo emocional. 90% ou mais das patologias, das doenças é de fundo emocional, né? Então, na estética integrativa, a gente integra várias técnicas, entre elas a estética ocidental, que é o que a gente conhece já bastante, né? Eu dou aula na estética desde 2012. A gente traz também os conhecimentos milenares da estética, da medicina chinesa, milenar, mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de mais de 7.000 anos. Nós trazemos para a estética integrativa também o conhecimento milenar da estética da medicina indiana. Quem aqui já ouviu falar, já estudou um pouquinho da medicina indiana? E para a medicina indiana também, 90% das patologias, das disfunções é de fundo emocional. Então a gente vai falar hoje, na live de hoje, sobre como o emocional influencia o meu todo. Como o emocional influencia o meu ser. Porque nós somos um ser formado por corpo, mente e emoção. Eu penso, eu sinto, eu manifesto. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está 100% bem emocionalmente o tempo todo? A Ayurveda, isso, a gente estuda muito a Ayurveda também na estética integrativa, porque a medicina ayurvédica, né, o Ayurveda, é uma das medicinas mais antigas do mundo, também datando aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo, e a gente traz esses conhecimentos para a estética integrativa. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui está bem emocionalmente 100% do tempo? Será? Vamos observar isso. E na estética integrativa, a gente não trata só o físico, a gente trata o emocional, com várias técnicas, entre elas o Ayurveda, a medicina chinesa.
a medicina germânica. Então a gente traz esse conhecimento milenar das medicinas indiana, da medicina chinesa para os tratamentos estéticos. Por isso que a gente consegue resultados tão efetivos, né? Ninguém tá 100% bem, emocionalmente bem o tempo todo, né? Então é hiper importante isso, entender isso. E é sobre isso que nós vamos, gratidão, lindona, que nós vamos falar hoje. O que é a estética integrativa? E trazendo aí todo esse conhecimento acerca do que somos. Do que somos. Porque nós não somos só um aglomerado de matéria. Nós não somos só formados por um aglomerado de matéria. Nós somos formados por energia. Nós somos formados por vários corpos que a gente fala nas práticas integrativas, né, que são os 7 corpos. Aí a gente tem o corpo emocional, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico, tá? O etérico, o astral, são vários os corpos. E a gente estuda profundamente cada um destes níveis na estética integrativa. Tá? Boa tarde, boa tarde. Sejam aí muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vem chegando. Então é hiper importante isso. Então a estética integrativa é a estética que visa tratar o ser como um todo e não em partes. Olhando para os 7 corpos, físico, mental, emocional e também espiritual. Vocês sabiam que hoje a gente tem no SUS, 29 técnicas das práticas integrativas? 29 técnicas das práticas integrativas no SUS, isso mesmo, na Política Nacional de Saúde. E na estética integrativa, a gente trabalha com algumas dessas técnicas. Entre elas, auriculoterapia está nas práticas integrativas, né? Medicina chinesa, o reiki, que não tem nada a ver com religião, tá? Significa olhar o ser como um ser formado também por energia. Ah, desculpa, gente. Essa época de quarentena, nós em casa, né? E aí o cachorrinho resolve latir, é a coisa mais linda. Lindinho. A aromaterapia, a gente usa muito também na estética integrativa. Os recursos, né? Na estética, a gente usa muitos recursos, por isso essa parceria linda com a P-Line, agradeço infinitamente esse convite. Os cosméticos, dermocosméticos, ortomoleculares, conceito ortomolecular, sim, trabalha com vários minerais, zinco, cobre, manganês, enfim. Então, é isso, trazer aí um pouco do que é estética integrativa, mas vamos conversar bastante ainda ao longo desta live, tá? Aromaterapia, amo. E é um dos recursos que a gente trabalha bastante também na estética integrativa. Só que para falar de estética, a gente precisa falar do quê? Qual é o maior órgão do corpo humano e qual é o órgão que a gente trabalha diretamente? Quem sabe? Tomar uma aguinha, gente, que eu falo pouco, né? Só que não, professora, né? Professora fala muito. Né? Qual é o maior órgão do corpo humano? Quem aqui sabe? Maior órgão do corpo humano. É a pele, isso mesmo, é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. E quando a gente fala de estética integrativa, nós estamos falando de pele também. E aí a gente olha a pele sobre todos os aspectos, físico e também metafísico. Metafísico, o que significa metafísico? Meta é além do físico. Mas inicialmente vamos falar da pele segundo a visão ocidental, que é hiper importante, a gente tem que compreender. E a pele é formada por quantas camadas? Duas camadas. A mais superficial, a epiderme. E a mais profunda, a derme, né? A epiderme
e a derme. A epiderme, ela é composta por 4. Alguns estudos trazem 5, porque alguns não consideram a lúcida, né? Falam que a camada lúcida é existente somente na palma da mão e planta dos pés. Mas vamos falar então das 4 camadas que compõem a epiderme. Da mais profunda, que é a camada basal ou germinativa, para a mais superficial, que é a camada córnea. A epiderme é composta praticamente por queratinócitos, quase que na sua totalidade, né? Por queratinócitos. As células da epiderme, elas nascem na camada basal, e elas vão subindo, 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 até serem eliminadas na camada córnea, constituída por células mortas. Este ciclo entre o nascimento ali na camada germinativa ou camada basal, até a eliminação na camada córnea, é chamado de ciclo epitelial. E esse ciclo epitelial, ele tem aproximadamente 21 a 28 dias. Isso numa pele jovem. Porque se a gente falar de uma pele madura, vai variar entre 32 a 37 dias, tá? Uma pele 55, 60 anos, o tempo de renovação celular diminui. Logo, esse ciclo epitelial, que era de 21 a 28 dias numa pele jovem, passa a ser de quantos dias numa pele madura? De 32 a 37 dias. Maravilha! Então, vamos falar aí sobre o que é a pele. Falamos sobre a epiderme. Agora, nós vamos falar sobre a derme, tá? Vamos falar sobre a derme. A derme, ela é constituída por duas. Opa, aqui tem 4, duas. Tô brincalhona, gente. Duas, tá? Camadas. A derme é constituída por duas camadas, duas subcamadas. A mais superficial, chamada de derme papilar. Papilar por quê? Porque tem papilas, como se fossem papilas de galo, sabe? E aí essas papilas fazem o quê? A junção dermo-epidérmica. Essas papilas, elas se aderem ali à epiderme, fazendo a junção dermo-epidérmica com firmeza. Abaixo da derme papilar, nós temos a derme reticular, que eu costumo brincar quando eu estou dando aula, que é a derme reta, tá? É brincadeira. Na derme reticular, a gente tem várias células, assim como na papilar, tá? Então, a gente tem as glândulas sudoríparas. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, boa tarde. A gente tem os fibroblastos, formação de fibras. Aonde? Na derme? Sim, localizado na derme. Os fibroblastos formam quem? Os fibroblastos formam as fibras de colágeno, elastina, as fibras reticulares, ótimo. Nós temos também as glândulas sudoríparas e sebáceas. Glândulas sudoríparas que formam suor, glândulas sebáceas que formam o sebo, ambos importantíssimos aí para lubrificação da pele e para que a pele possa exercer a sua principal função, que é a função aí de proteção. Maravilha! Então a gente tem a epiderme e a derme. A epiderme é composta praticamente por queratinócitos e a derme por várias outras células. Fibroblastos formam as fibras, a gente tem as glândulas sudoríparas, sebáceas, a gente tem células de defesa também, mastócitos, linfócitos na derme, tá bom? Então, ótimo, com relação à derme e epiderme, ou seja, com relação à pele, já falamos aí, relembramos, que eu acredito que todos que estão aqui são esteticistas, né? Vai ficar salva sim. Ai, que bom. Pode adotar. Vai ficar salva sim. Não sei que deu algum erro. A última, gente, deu um erro. Espero que a de hoje não dê, tá? Então vai ficar salva sim. Peço só desculpas pelo barulho do cachorro, mas não tem jeito, né? Quarentena e estamos em casa. A principal função da derme e da epiderme, a principal função da pele é formar uma barreira de proteção. Sim, barreira de proteção. Imagina se não tivéssemos a pele, que é o que nos separa do meio interno para o meio externo, como seríamos, né? Seria bem complicado, né? Então a gente tem a pele, controla a temperatura. Ah, tá, mas quem é que controla a temperatura mesmo? Tecido? Ai, gratidão, gratidão. Tecido adiposo. A tecido adiposo não faz parte da pele, mas está abaixo.
da derme, tá? Então tem essa função. Também evita perda de água, perda de umidade, impede a invasão de bactérias. Então hiper importante isso ficar claro aí para vocês. A principal função da pele é a função de proteção. Ela forma uma barreira de proteção. Maravilha, maravilha. Vamos falar sobre... se estamos falando de estética integrativa, vamos falar sobre um livro que eu considero hiper importante. Infelizmente eu esqueci, tá lá embaixo na minha sala. Ai, oi. Aqui tinha sumido a imagem. Enfim, emoções, tá? Então, tem um livro, A Biologia da Crença. Quem aqui já escutou falar sobre o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton? Biologia da Crença, do Bruce Lipton. A Biologia da Crença é um livro importantíssimo quando nós estamos falando aí de estética integrativa. Por quê? Porque a Biologia da Crença, esse livro do Bruce Lipton, tá, ele traz uma correlação muito interessante. Bruce Lipton, biólogo, tá, um grande biólogo, PhD em biologia, professor hoje não mais, professor de grandes universidades de medicina, tá? No curso de medicina nos Estados Unidos, e ele estudando, tem comprovação científica, ele fez uma correlação entre a membrana celular e a pele. A membrana celular e a pele? Sim, porque ambas têm a mesma característica. Enquanto a membrana é quem protege a célula, a pele é quem protege o ser humano, que é um organismo especializado, assim como a célula. Nossa, sério? A nossa célula, ela é muito especializada. Ela tem as várias organelas, né? As várias organelas que dão função específica para cada célula. E a nossa pele é a mesma coisa, porque a nossa pele, que é considerada pelo Bruce Lipton, e ele faz aí uma menção bem interessante com relação a isso, a nossa pele é considerada aí como essa membrana que reveste a célula. A nossa pele reveste quem? Reveste o nosso organismo, o nosso corpo como um todo. E é pela nossa pele que entram e saem informações. Mas será que é só informações físicas? O que vocês acham? Bruce Lipton traz que não, que o meio ambiente em que nós vivemos, influencia diretamente a nossa genética. E que isso entra através de diversos pontos, tá? Inclusive a pele, informações, chamado aí esse campo de epigenética. Já escutaram falar de epigenética? A epigenética, a gente estuda muito a epigenética, tá? Na estética integrativa. Porque o que é a epigenética? O que está por fora da genética. Então a genética influencia? Sim, influencia. Mas o nosso modo de pensar e de sentir influencia completamente aí a nossa genética, tá? Então é isso que a epigenética traz. Por isso que eu recomendo aí esse livro, A Biologia da Crença, que é um livro incrível, tá? Para que vocês comecem a entender um pouquinho mais. Mais tarde eu vou postar uma foto dele aqui no meu Insta, depois vocês olhem, meu feed, tem uma foto que eu tô com ele, inclusive estou falando sobre esse livro, tá? Para vocês deem uma olhadinha, tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, uma membrana plasmática, pegar a pele, fizer uma comparação, aqui infelizmente eu não consigo mostrar imagens para vocês, porque quando eu dou essa aula geralmente eu mostro a imagem que é hiper interessante, a gente vai ver que a pele e a membrana, ela tem o mesmo formato, tem os canais por onde entram e por onde saem as diversas substâncias. A pele é a mesma coisa, assim como a membrana, tá? E a gente fala também na epigenética da árvore da vida. Árvore da vida, sim, árvore da vida. A árvore da vida, então a gente tem as raízes, são as crenças. Lembrando que nosso pensamento influencia a nossa genética, epigenética. Nosso pensamento influencia a nossa genética. Então se eu pego uma árvore, vamos pensar nas raízes. As raízes são as crenças. Crenças essas, por exemplo, limitantes, do tipo, quem nasce pobre morre pobre, homem nenhum presta, né? Homem nenhum ama, ou sexo antes do casamento é pecado, enfim.
tá? Falando aqui sobre algumas das várias crenças que a gente traz. Então vamos pensar na árvore, as raízes são as crenças. Crenças essas limitantes, e nós somos condicionados a viver de acordo com essas crenças. Então se eu acho que, eu acredito que quem nasce pobre morre pobre, se eu nasci pobre eu não vou poder enriquecer. Por quê? Porque eu tenho que fortalecer essa minha crença. Cara, tá no inconsciente. Tá? Tanto que o estudo do consciente, inconsciente, a gente traz muito isso na formação em estética integrativa, uma formação de 12 meses, tá? Bem completa, justamente para que a gente consiga entender, tá? Tudo isso. Então, maravilha. Voltando à árvore da vida, as raízes são as crenças. O tronco são os incidentes que a gente vai vivendo, os eventos negativos que a gente vai vivendo a vida inteira. Então, por exemplo, eu trago a crença, um exemplo, tá? Vou fazer aqui dar um exemplo para vocês. Então, eu trago a crença, por exemplo, que homem nenhum presta. Sei lá, vamos dar um exemplo, tá? Novamente. E aí, na minha infância, acontece, eu trouxe isso da minha mãe, que trouxe da minha avó, que tá lá no meu inconsciente. Porque a minha mãe trouxe da minha avó da minha bisavó, e a minha mãe passou isso pra mim. Ok. Aí, infelizmente, na minha infância ou na minha adolescência, eu sofro um abuso sexual, tá? Tô dando exemplos aqui, tá, gente? Certo. Isso vai fortalecer o quê? A minha crença de que homem não presta, tá? E aí, isso leva ao quê? Uma emoção. E essa emoção, ela vai perpetuar a vida toda. Essa emoção, ela vai perpetuar a vida toda. Como assim? Sim, ela vai perpetuar fazendo com que eu haja de determinadas formas e tenha determinados gatilhos que ativem, inclusive, uma reação não muito agradável. Então, eu tenho medos, eu tenho traumas, né? E as folhas são sintomas. O que são sintomas? Aquilo que eu manifesto, tá? Aquilo que eu manifesto. Então, para ficar claro, a estética integrativa, ela vai trabalhar com o ser integralmente. O ser como um todo. Corpo, mente, emoção. Corpo, mente e espírito, tá? Espírito não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com toda a nossa espiritualidade, com tudo que a gente traz com relação às nossas crenças, tá? Com relação aos nossos medos, tá bom? É claro que 1 hora é pouco tempo pra gente falar sobre isso. O momento, eu trago uma frase aqui do Bruce Lipton que eu acho incrível. O momento em que você muda sua percepção, então a gente muda a nossa percepção, é o momento em que você reescreve a química do seu corpo, tá? O momento em que você muda a sua percepção, o seu modo de pensar, é o momento que você reescreve a química do seu corpo. Olha que interessante essa frase do Lipton, tá? PhD em biologia, foi um professor mega renomado aí, várias universidades nos Estados Unidos, no curso de medicina. Trago uma frase para vocês também, que eu acredito que talvez alguns aqui também não tenham escutado falar ainda, sobre o Nikola Tesla. Já escutaram falar? Nikola Tesla? O Nikola Tesla, ele foi um grande engenheiro elétrico, tá? Dos anos de 1800, 1830, 1840. E ele trazia... que bom! E ele trazia uma frase hiper importante, que é: se você quer conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Gente, o que isso significa? Isso significa que eu penso, eu sinto, eu manifesto. O meu pensamento é formado por energia, que gera uma frequência que vai gerar uma vibração. Olha isso. E ele trazia essa frase nos anos de 1800, tá? 1830, 1840, 1850, por meados disso. Então você fala, gente, olha que interessante. Ele lá atrás já trazia o que? A física quântica. Quem é que já escutou falar de física quântica? Que é outro assunto muito relevante que a gente estuda na estética integrativa. Por quê? Não tem como eu estudar o ser como um todo se eu não estudar a física quântica, a metafísica e as medicinas germânica, medicina chinesa, medicina indiana, e fazer com isso um estudo completo do ser. E aí eu trago novamente para vocês. Eu penso, eu sinto, eu manifesto, tá? Somos um ser integrado, sem começo, meio ou fim. Tanto que o nome do meu espaço aqui é Espaço Infinito Ser. Por que Infinito Ser? Porque somos um ser de infinitas possibilidades.
de infinitas possibilidades. Nós não temos começo, meio ou fim. Eu estou integrado com o outro está integrado comigo, eu estou integrado com o todo está integrado comigo. Não temos começo, não temos meio e não temos fim. Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Tô acompanhando aqui pra ver, porque aqui eu não consigo ler tão bem, eu sou meio cegueta, tá, gente? Aí deixei o outro celularzinho aqui perto também para que eu possa ver, né? Por acaso vocês estão perguntando alguma coisa e... Ai, que assunto bom. Ai, que bom que vocês estão curtindo, né? Porque realmente é muito interessante, tá? Esse assunto, quando a gente fala da estética integrativa, que a gente tá falando de estudar o ser como um todo, de analisar o ser como um todo e tratar o ser como um todo, é maravilhoso. É por isso que eu falo pra vocês, a estética integrativa é a profissão do futuro. Né? Eu acabei de criar, como eu falei para vocês, uma pós-graduação em parceria com a Faces, que eu tenho infinita gratidão, né? Uma faculdade mega renomada, né, aqui em São Paulo, sobre práticas integrativas na saúde, estética e bem-estar. Por quê? Não tem como eu ver o outro e tratar, vou tratar esteticamente, vou tratar uma mancha, vou tratar uma gordura localizada, se eu não conhecer das práticas integrativas e fizer uso disso. Ah, certo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, gente linda. Depois vou pesquisar mais sobre esse assunto. Pesquisa, é hiper legal. Se vocês quiserem, me mandem mensagem que eu passo pra vocês várias dicas, tá? Inclusive, convido vocês a participarem do meu canal no Telegram. Tem aqui na bio o link, tá? E lá eu também comento muito sobre esse assunto, bastante. Posto bastante coisa interessante também falando, os vídeos, artigos, tá? Então, podem acessar aqui na bio, tem o link direto pro Telegram, vocês já podem fazer parte aí do nosso canal. Vou ver aqui as perguntas, tá? Prof, queria entender mais sobre essa estética integrativa. Claro, se tiver alguma dúvida, Fernanda, pode me fazer, tá? Mas a estética integrativa é isso, gente, é olhar o ser como um todo e tratar o ser como um todo. Não mais somente em nível físico, mas em nível emocional, energético e espiritual, que não tem nada a ver com religião. Ai, super interessante, vem comigo. Bem bacana, tá? Estética integrativa é algo muito novo, né? Que nós já trabalhamos aqui no espaço já há algum tempo. Eu estou na área de estética desde 2005 e fiz a formação em terapias holísticas e integrativas, 2006, continuei estudando e um dado período eu comecei a colocar as terapias integrativas juntamente com a estética, porque até então eu fazia os atendimentos separadamente. E quando eu comecei a associar, inicialmente nos meus atendimentos, eu comecei a ter resultados incríveis. Foi aí que eu criei o curso inicialmente, né, a formação estética integrativa, que nós temos aqui no espaço. E, inclusive, anotem aí, gente, a gente vai ter um curso online gratuito de estética integrativa, tá? No final eu passo maiores informações, tá bom? Super legal pra vocês, tá? E aí dá pra vocês entenderem mais também. Curso online gratuito de introdução à estética integrativa. É bem interessante para que vocês possam entender um pouco mais. Então, vendo aí... o quanto deu certo com relação aos meus atendimentos, eu criei inicialmente o curso aqui no espaço e depois em parceria com a Faces, a pós-graduação, que é a nossa primeira turma, tá? A estética integrativa aqui no espaço, já estamos na terceira turma. Pra quê? Pra estudar e ver o ser como um todo. E o resultado é infinitamente melhor. Significa que eu não vou mais usar os recursos da estética? Não. Significa que eu vou sim usar os recursos da estética, inclusive eu utilizo vários recursos, né? Inclusive os cosméticos, trabalho muito, né? Aqui com a P-Line, com os dermocosméticos ortomoleculares, mas eu associo técnicas. E quais técnicas? Várias técnicas das práticas integrativas. Práticas essas hoje muito consolidadas aí no mercado, muito consolidada, tanto que está no SUS, está na Política Nacional de Saúde, tá? Então não é algo que veio do além, não, tem comprovação científica. Tanto que eu comento, eu falo com vocês, é uma estética com ciência. Por que uma estética com ciência? Porque é uma estética que tem todo o embasamento científico, mas que traz a consciência do ser como um todo, tá? Eu vou ver aqui, gente, o que tem mais de mensagem, tem bastante. Cuida
da parte facial e corporal também. Na estética integrativa, a gente cuida tanto da parte facial quanto corporal, tá? Só que integrando técnicas, visando tratar o ser como um todo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. A obesidade, gente, vamos pensar na obesidade. Ah, professora, mas na estética ocidental a gente não trata a obesidade. Não. Mas vou dar um exemplo aqui pra vocês. A obesidade, segundo a metafísica, e a gente trata isso na estética integrativa, a obesidade, ela é a necessidade da pessoa se sentir acolhida. Então a pessoa tem a necessidade de se sentir acolhida. E aí ela vai acumulando camadas e camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de gordura. Pra quê? Pra se sentir acolhida. Aí se eu faço, por exemplo, um tratamento com uma nutricionista ou faço um tratamento estético para reduzir medida, porque ela também está fazendo um tratamento com a nutricionista, não cuido do emocional. Ela pode até emagrecer momentaneamente, mas depois ela volta a ganhar o peso. Por quê? Porque não cuidou do emocional. Essa insegurança interior, essa necessidade dessa pessoa se sentir acolhida não foi suprida. E é isso que a gente faz aqui na formação estética integrativa, nos atendimentos de estética integrativa. A gente trata o ser como um todo. Corpo, mente e emoção. Porque nós somos um todo, nós não somos partes. Tá? Nós não somos partes. E é por isso que dá um resultado tão maravilhoso. Por isso que dá um resultado tão bom. A gente associa as técnicas da estética ocidental com os recursos que nós temos na estética e a gente associa as técnicas das práticas integrativas. Todas essas técnicas consolidadas e testadas, tá? Por mim, com resultados muito bons nos tratamentos estéticos. Onde eu coloquei aí essas técnicas associando e os resultados são incríveis. E a gente já está hoje na 3ª turma. E a gente tem relatos assim incríveis, depoimentos incríveis das alunas. Isso é incrível, tá? É maravilhoso. Ai, gratidão! Que bom que você já está no meu canal, que você curte, fico muito feliz, né? Gratidão, gratidão. Entra sim, é bem bacana. E lá a gente vai dar informações aí também sobre o curso online gratuito de introdução à estética integrativa, a turma 2. A gente teve uma turma que finalizou ontem, agora a gente vai abrir para a turma 2. Então, entra lá que a gente vai passar todas as informações para vocês, tá? É só ir aqui na minha bio. Na minha bio tem o link direto. Então você vai clicar na bio, tá? Vai ali na bio, você vai ver canal Telegram. Pode clicar em cima que você vai ser direcionada direto, é mais fácil, tá bom? Oi, Ideia, você tá aí, que linda! Então, exatamente. E é isso que nós temos trabalhado bastante, né? Eu sou professora universitária na área de estética desde 2012, tá? A estética, ela é maravilhosa, mas quando a gente associa as técnicas integrativas, é muito mais. E a forma como a gente aborda isso, trazendo as práticas integrativas, eu sou especialista em práticas integrativas, assim como em terapias holísticas, quando a gente associa essas técnicas, o resultado é infinitamente melhor. Tá? Então é por isso que nós temos aí levantado mesmo, sabe, essa bandeira falado, tanto que o estética integrativa, tá? Que é algo novo para a maioria daqui a pouquinho, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Por quê? Porque é a profissão do futuro e é exatamente isso que você colocou. Eu acredito que todos os profissionais que trabalham com estética deveriam ouvir sobre. Por quê? Porque quando eu trato o ser integralmente, eu consigo resultados efetivos e não mais só um efeito passageiro, digamos assim, tá? Um efeito passageiro. Então eu consigo tratar o ser aí de uma forma que eu consigo um resultado efetivo. E aí são vários recursos que a gente usa. Deixa eu ver, gente, o que vocês estão comentando aqui. Participa do curso introdutório, que aí você vai entender bem mais com relação ao que a gente utiliza na estética integrativa, das práticas integrativas. Por quê? Porque essas técnicas foram estudadas por mim, testadas em prática clínica e hoje estão aí mega consolidadas. Tanto que a gente tem ela tanto na formação aqui, no espaço, quanto na pós-graduação, tá? Na FACES. Deixa eu ver aqui, meninas, que tem... Então, o online gratuito é bem bacana, participem, gente. A gente vai começar uma turma assim, outra. Eu vou
dar essas informações todas para vocês lá no canal. Então, acessem o canal e aí a gente consegue passar todas essas informações. Ai, Marta, que maravilha. Gratidão. Fico infinitamente feliz. Aqui é uma live que a gente acaba não conseguindo, né, em tempo hábil, falar mais detalhadamente. Por isso que eu convido vocês para participarem do curso, né? Aqui a gente tem a live, tem duração de no máximo 1 hora. Convido vocês para fazerem parte do curso online gratuito para que vocês possam conhecer melhor, tá? Se tiver por acaso alguma dificuldade, tá na bio, tá? O link. Podem mandar mensagem que a gente responde para vocês. Quais são as técnicas, tá, que a gente trabalha na estética integrativa? Muitas são elas. A gente trabalha com toda a parte da estética ocidental, então a gente usa os dermocosméticos, eu uso muito os dermocosméticos da P-Line, né, que eu amo muito, né, que são os dermocosméticos ortomoleculares, conceito ortomolecular. Eu uso muito, tá? Várias técnicas das práticas integrativas. A ventosa terapia, a auriculoterapia, né, que é a acupuntura auricular. A cromoterapia, tratamento através das cores. Gente, todas essas técnicas estão nas práticas integrativas e complementares no SUS, tá? Essas técnicas, ou seja, são técnicas mega consolidadas, tá bom? Tá na Política Nacional de Saúde, tá? As técnicas, tá? Por quê? Porque a gente, com essas técnicas, a gente não trata só esteticamente. Esteticamente é o estudo que nós fizemos aqui, trouxemos isso de uma forma muito objetiva, séria, tá? Para vocês, mas no SUS não é usado com fins estéticos ainda, uma hora a gente chega lá, tá? É usado com fins terapêuticos, tratando ser no campo físico, energético, emocional, que é o que a gente faz aqui, só que além de tudo a gente agrega ainda aos tratamentos estéticos. Olha que interessante. Então a gente não trata só, né, o emocional físico, a gente trata também as disfunções estéticas. Por quê? A gente vai tratar em todos os corpos, físico, mental, emocional, espiritual e energético, com as técnicas de aurículo, de ventosa terapia, de aromaterapia, associada aí aos produtos dermocosméticos, tá? Ortomoleculares. A gente usa a geoterapia, a metafísica, tá? Porque a metafísica, além do físico. Então a metafísica, ela tá em todos os módulos do curso. Por quê? Porque quando eu entendo o que aquela disfunção significa, eu consigo tratar juntamente com as outras técnicas de uma maneira muito mais efetiva, tá? Então é hiper interessante. Então muitas são as técnicas. Aí a gente tem drenagem linfática integrativa. Por que drenagem linfática integrativa? Porque são as técnicas, sim, consolidadas de Emil Volder. Então se a gente pensar lá, Volder, em 1930, eles criaram, tá? Foi aperfeiçoada por Leduc, Godoy, e aí a gente traz as práticas integrativas. A gente traz os recursos das práticas integrativas para drenagem, que está dentro aí da formação. Edema, você sabe o que é edema, segundo a metafísica? Edema é uma coisa que a gente trata muito, uma disfunção que a gente trata muito na estética. Mas vocês já pararam para perguntar o que significa edema, segundo a metafísica, ou o que significa edema, né? Porque metafísica para muitos é super novo. Gente, edema é uma tristeza. Então eu vou acumulando, é mágoa, água acumulada. E aí eu vou edemaciando. Se eu trato somente com a drenagem, que é excelente, eu trabalho com a drenagem há muitos anos, mas eu não trago e olho esse lado emocional, eu vou conseguir um resultado efetivo? Então é isso que a gente faz. A gente olha o físico e o além do físico e trata em todos os corpos. Por isso que dá um resultado aí muito, muito bom, tá? Segundo a medicina chinesa, lembrando que eu falei que na estética integrativa a gente integra as medicinas, a gente não separa, a gente integra, tá? A medicina chinesa, edema é umidade que vem do quê? De baço. Opa, só que baço, eu sei que talvez fique um pouco confuso para vocês, que é muito pouco tempo para vocês entenderem isso, tá? Por isso que a gente fala bastante sobre isso na formação. Baço é um acoplado de estômago. E a emoção relacionada ao estômago, segundo a medicina chinesa, é preocupação. Então olha isso que interessante. A gente vai tratar não só a umidade, a tristeza, o líquido intersticial que está ali, né, a mais, digamos assim, causando esse edema físico. A gente vai tratar também tanto a questão de preocupação quanto a questão de tristeza, como
com aurículo, por exemplo, tá? Tanto que eu estou aqui com a minha aurícula, eu faço sempre. Que é um dos recursos, mas a gente tem vários outros para tratar o ser em todos os níveis. A gente associa e usa também a aromaterapia. Enfim, são muitos recursos. Ah, professora, mas isso significa que você não vai mais usar cosmético? Não, a gente vai continuar usando e temos que usar, né? E eu uso muito os dermocosméticos ortomoleculares da Pure-Line, que eu amo, tá? E que agrega muito no resultado efetivo do tratamento. Eu tô acompanhando aqui, tá, gente, as mensagens. Oi, minha linda. Marie, aqui, se você for aqui embaixo de onde aparece aqui pra vocês a live, tem a bio, a minha bio, onde está escrito Formando o Ser como um Todo. Abaixo disso tem um link para vocês entrarem no Telegram, tá? Que aí é só clicar em cima, vocês vão entrar direto. Se por acaso vocês não conseguirem, aí eu peço, por favor, que me mande uma mensagem que eu mando o link direto para vocês, tá? Mas é bem fácil, pela bio é bem fácil, tá bom? Começa na segunda-feira, sem ser essa segunda, a próxima, tá? O curso online gratuito. Deixa eu só ver aqui, gente. Existe uma avaliação, excelente pergunta também de quem? Da Ná. Existe uma avaliação diferente na estética integrativa? Existe. A gente fala que é uma avaliação integrativa. Nessa avaliação integrativa, então eu vou fazer uma anamnese, tá? Uma anamnese integrativa. Nessa anamnese integrativa, eu vou olhar o ser como um todo. Então eu vou preencher a ficha da anamnese, uma ficha de anamnese específica, tá? Onde, através do que o cliente vai... Através do que a cliente vai falando, a gente vai abordando aí as várias disfunções dele. Então, por exemplo, doenças crônicas, tem um porquê, tem um significado aí para as doenças crônicas. Então, sim, tem a anamnese integrativa, tá? A anamnese integrativa, a gente olha tudo, inclusive as doenças crônicas, tem um significado metafísico. E aí a gente consegue tratar nesse nível também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Lilian. Então, sem ser essa segunda, próxima, entre lá no canal que aí eu passo informações mais detalhadas pra vocês, tá? Entre lá no canal do Telegram, só acessar o link, tá? Gente, é bem época de quarentena, né? Que a gente tá em casa. Aí o cachorro latindo, o correio chegando. Imagina uma live assim, gente. Olha que figura. Ai, meu Deus do céu. Desculpem, tá? Pra quem tá me conhecendo, mas vocês sabem que a gente tá meio isolado dentro de casa. E aí as coisas ficam, às vezes, enfim, dessa forma, tá? Tem uma pergunta aqui com relação ao canal, tá, Lilian? É o canal do Telegram, só acessar, por favor, tá? Eles também estão interagindo, gente, os cachorrinhos estão interagindo. É o meu cachorrinho, né? O Yasa, o pequenininho, a coisa mais linda. E os cachorros dos vizinhos, enfim, tá? Gente, então é isso. Com relação à estética integrativa, tá? Que eu deixo esse convite aí para que vocês possam participar. 1 hora acaba sendo, infelizmente, pouco tempo para a gente discutir, por isso, né, esse curso gratuito, para que vocês possam entender um pouco mais desse universo incrível da estética integrativa, tá? Que é realmente maravilhoso, porque quando eu olho o ser como um todo e trato o ser como um todo, o resultado é muito mais efetivo. Aí eu pergunto para vocês, será que é só o outro? Vamos parar e pensar sobre isso? Então, ótimo, vamos lá. Eu entrei no avião, tá? O avião entrou em turbulência. A máscara caiu. Em quem que eu coloco a máscara primeiro? É no outro ou em mim? Pode ser o meu filho do lado, mas eu coloco a máscara primeiro em mim. Porque eu só vou estar bem, pronta para ajudar uma outra pessoa se eu estiver bem. Tá? Então, na formação em estética integrativa, enfim, que nós temos, começa pelo tratamento do próprio ser, para depois o ser estar preparado para atender o outro.
Isso é bem interessante, tá? Então não é um tratamento só pro outro, é um tratamento pra gente também. Ontem mesmo eu recebi, ontem não, acho que foi segunda, eu recebi um depoimento de uma aluna, eu achei incrível, né? Ela já terminou, ela foi da segunda turma e ela comentando que ela tá se sentindo que mudou muito pra ela a vida, não só profissionalmente, mas internamente. Que o quanto o curso agregou pra ela de conhecimento interior, de cura, de reconexão com o eu interior. E isso, assim, eu acho incrível, porque esse é um dos propósitos, essa é uma das missões, tá, da estética integrativa. Ajudar a pessoa não só a cuidar do outro, mas cuidar de si. E a gente traz muito o conceito de que cuidar do outro é egoísmo. Por quê? Eu só vou estar preparada para cuidar do outro se eu estiver bem. Eu não vou estar preparada para cuidar do outro se eu não estiver bem. Então é hiper importante nós estarmos bem para poder cuidar do outro. Então, o curso começa com autoconhecimento. Meu Deus, autoconhecimento, tenho medo. Não, não tem que ter, né? É tudo no nível de cada um. Mas, o que a gente traz vamos olhar para as nossas dores, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Porque aí eu me preparo para olhar para o outro e cuidar do outro. E é isso que a gente faz na estética integrativa. Então, começa comigo, depois com o outro. É a analogia do avião. O avião entrou em turbulência, caiu a máscara, pode ser meu filho do lado, eu coloco primeiro em mim. Porque eu só vou estar bem para ajudar, inclusive o meu filho ou qualquer uma outra pessoa, se eu estiver bem. Né? E nós vivemos muito na zona que a gente fala que é zona de conforto, e que não é de conforto, é de negligência. Então isso faz com que a gente comece a sair dessa zona e comece a se reconectar com o seu eu interior. E na nossa essência todos nós somos maravilhosos. Se a gente está manifestando ou não, depende das crenças. Lembra a raiz lá da árvore, tá? São as crenças, tá? Então a gente trabalha em nível de crenças também, tá? Exatamente. Só podemos ajudar o outro se estivermos bem. Não tem como eu ajudar o outro se eu não estiver bem, tá? Então eu convido vocês. Fica aí o convite. Gratidão, professora. Ai, que linda, gratidão. Você é maravilhoso, ser humano, um excelente profissional. Gratidão por compartilhar coisas maravilhosas, conhecimento. Gratidão infinita. Ai, gente, eu que só tenho a agradecer a vocês. Peço desculpas pelo cachorro latindo, peço desculpas pelo correio, mas tá tudo certo como tá, a gente sabe que tá tudo certo sempre como está, né? E agradeço infinitamente aí a participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Participem do curso online gratuito, porque aí vocês vão entender um pouco mais desse universo incrível que é a estética integrativa, tá? Convite fica feito aí pra vocês. Ai, gratidão. Desejo a você também tudo de melhor. Desejo a vocês tudo de melhor, gente. Gratidão. Sucesso infinito, né? Boas coisas acontecem para quem espera. As melhores coisas acontecem para quem se levanta e faz. Então, ó, bora lá levantar e fazer a diferença. Bora lá fazer o nosso melhor, porque temos infinitas possibilidades. Ai, que bom que você gostou também. Isso, bora lá, é certeza, vai ser incrível pra você, gente. Bora, estou hiper mega blaster convidadas, convidados, tá? Um beijo. Ó, entre no nosso canal, que lá a gente vai conseguir passar maiores informações pra vocês, tá? Aqui na bio, tá? Na bio, canal do Telegram, só clicar se já é direcionado diretamente pro canal. E aí fará parte lá do canal conosco, tá? Gratidão. Desejo tudo de melhor pra vocês também, gente. Bom demais estar com vocês e agradeço infinitamente aí o convite da Ismara, né, da P-Line, para poder fazer essa live, né? Gratidão infinita, Ismara, gratidão infinita, P-Line, gratidão infinita a todos vocês que participaram aqui da nossa live sobre estética integrativa. Gratidão, namastê. Beijo, gente. A gente vai se falando, hein? Aguardo vocês lá no canal. Beijo, tudo de bom. E se vocês desejarem me conhecer um pouquinho melhor,
Eu tenho no YouTube um canal também, Doutora Jacira Ribeiro, Espaço Infinito Ser, tá? Que tem vários vídeos lá também, bem interessantes, falando a respeito sobre o assunto de estética integrativa e tudo que compõe aí esse universo magnífico, tá? Gratidão. Na bio também tem o link direto pro meu canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Gratidão, gratidão. Bom demais. Beijo, gente.